Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23, versículos 33 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, que ali estavam dependurados, lhe lançava insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar então agora na presença do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, através da oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a voz do Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que alegria no coração estamos a experimentar neste momento, porque vamos ouvir uma palavra poderosa, vinda diretamente do teu trono. Uma palavra que vai nos edificar, que vai nos fazer crescer no sentido espiritual. Uma palavra que vai nos fortificar espiritualmente. E nós agora, Senhor, nos apresentamos com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de inteireza de coração, porque precisamos ouvir a tua voz. Somos pecadores e nesta condição precisamos do perdão de nossos pecados. E só o Senhor é Deus para perdoar os nossos pecados
para nos salvar e para nos conceder vida eterna. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje, porque é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do sermão de hoje tem como título A Cruz Jesuânica Cristã. Vou então repetir o tema do nosso sermão de hoje. A Cruz Jesuânica Cristã. O texto base do sermão que nós lemos em Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 43, registra a crucificação de Jesus e de dois malfeitores no Monte Calvário, onde ali foram revelados ensinos profundos e oportunidades para todo e qualquer ser humano da terra, inclusive você. Portanto, preste bem atenção a estas revelações divinas. Diante da crucificação de Jesus, estava presente ali no Monte Calvário um povo, pessoas, numa condição de estado cético, pois não sabia o que estava acontecendo na dimensão espiritual. Talvez pensassem se tratar apenas de uma punição de morte imposta a Jesus. Muitos hoje olham para a cruz de Cristo, a cruz jesuânica cristã, também num estado de ceticismo, pensando que a crucificação de Jesus foi um ato histórico ou religioso. A crucificação de Cristo tem um condão histórico, é certo, que limita o nosso tempo cronológico no antes e no depois de Cristo. Isto no sentido terreno. Porém, no sentido espiritual, em sua essência, a crucificação e morte de Cristo significa a salvação da humanidade da condenação eterna. Mais pontualmente, a minha e a tua salvação da condenação eterna, bem como do juízo final, onde cada pessoa prestará contas da sua maneira como viveu aqui na terra. Na crucificação de Cristo, havia também ali autoridades que ridicularizavam ao Senhor Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Estas autoridades, elas estavam cegas e não conseguiam ver na cruz jesuânica Cristo como sendo um Deus que tomou a forma humana para salvar a humanidade. Infelizmente, estas autoridades estavam dominados pela influência política romana e a falsa religiosidade de aparências. Vou repetir. Infelizmente, estas autoridades estavam dominados pela influência política romana e a falsa religiosidade de aparências. Na crucificação de Cristo, haviam também soldados que só conseguiam escarnecer, zombar
e ridicularizar Jesus. Estes soldados não conseguiam ver a salvação em Cristo. E o que é pior, faziam parte deste enredo, no pior papel de zombar, martirizar e ridicularizar Jesus. Tanto as autoridades, como também os soldados escarnecedores, não sabiam o que estavam fazendo, como muitos hoje não sabem o que estão fazendo com Jesus. A estes zombadores, caluniadores, escarnecedores do tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, Jesus pregado na cruz, por causa deles, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Na crucificação de Cristo, estavam crucificados com Ele, cada um ao seu lado, um no lado direito e outro no lado esquerdo. Estavam crucificados com Jesus, dois malfeitores. O primeiro malfeitor, ele blasfemou contra Cristo, insultou contra o sagrado e com interesses próprios disse: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Jesus não deu resposta à indagação deste blasfemador. O segundo malfeitor, então, repreende rigorosamente o primeiro malfeitor, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Neste contexto, estes dois malfeitores, eles nos mostram duas representatividades da sociedade humana contemporânea. Uma representatividade que rejeita Cristo por falta de conhecimento, ou se aproxima do Senhor segundo os seus interesses próprios. É esta comunidade, é esta sociedade que lá na crucificação estavam representados. O povo que estava cético com o que estava acontecendo, não compreendendo a profundidade espiritual da salvação da humanidade. As autoridades que estavam ali com interesses próprios de riqueza, de domínio político e econômico. Os soldados que estavam ali a zombar, a ridicularizar, a caluniar, bem como esses malfeitores. Um que murmurava e que era incrédulo. Então, todas essas características, essas desqualificações com relação à crença, estão presentes em nossa sociedade de hoje. E, portanto, esta representatividade está longe de Deus. Esta representatividade de céticos, de os que buscam poder, daqueles que zombam e ridicularizam Jesus no dia a dia, esta sociedade está
perdida e precisa de forma indispensável e imediata da pregação da palavra para ter um entendimento da cruz jesuânica cristã. Mas há uma outra representatividade da sociedade humana que reconhece, e aí é o outro malfeitor que repreendeu o primeiro. Esta representatividade, ela reconhece a divindade de Jesus, ou seja, que Jesus é Deus. E nesse sentido eu conclamo agora a você: seja sábio, seja sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor aqui não é o medo, mas a reverência, a obediência e, por conseguinte, o crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entrega a tua vida a Jesus. Esta representatividade da sociedade, essa segunda representatividade, reconhece que eles dois, os malfeitores, ou seja, no sentido, o segundo malfeitor, ele reconhece que os dois malfeitores mereciam a sentença de crucificação lhes imposta por causa dos seus maléficos, ou dos seus atos maléficos, que no caso são os pecados. Então reconhece a sua condição de pecador. E hoje nós precisamos reconhecer esta nossa condição de pecador. Que não temos nenhuma condição espiritual, religiosa que seja, moral, para estar diante de Deus. Porque Deus é puro e santo. Nós somos pecadores. E por isso precisamos do perdão dos nossos pecados. Precisamos da salvação e da vida eterna. O segundo malfeitor reconheceu que Jesus não tem pecado. Nós temos. O reino de Jesus também foi reconhecido por este segundo malfeitor. E que ele vai voltar para arrebatar, ou seja, buscar a sua igreja. Na sequência do diálogo entre Jesus e os dois malfeitores, o segundo malfeitor diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse ao malfeitor pecador, arrependido: ó, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Todos nós, preste atenção no que eu vou falar, todos nós, sem qualquer exceção, precisamos do perdão de Deus, de nossos pecados. E por isso, eu conclamo de coração: entrega a tua vida a Jesus. Sim, entrega a tua vida a Jesus. Coloque a sua identidade bem próxima do arrependimento deste segundo malfeitor, que creu no Senhor Jesus, que pediu para que ele fosse lembrado quando o Senhor Jesus entrasse no seu reino. E Jesus libera a grande bênção que todo e qualquer ser humano deve buscar. E esta é a maior bênção, a maior dádiva de Deus para o ser humano: a salvação da sua vida. A concessão por parte de Deus da vida eterna. E Jesus fez isso na cruz jesuânica cristã.
E é preciso que agora você abrace esta cruz de sua única cristã e compreenda que só em Deus a sua vida será transformada, restaurada. Uma nova vida, um novo ser. Sem exceção, precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de nossos pecados. É momento de arrependimento. E o arrependimento não é pelo que fez. O arrependimento no sentido espiritual é a tristeza no coração por ser pecador e por ter confrontado ao Senhor, como todos aqueles personagens fizeram diante da cruz jesuânica cristã no Monte Calvário. Quero pedir licença a você agora que está a me ouvir. Uma licença porque vou te apresentar esta cruz jesuânica cristã de um outro ponto de vista, mais claro, de diversas passagens bíblicas, que vai dar a ti uma maior iluminação de compreensão, de entendimento, de revelação, de inspiração para compreender este momento na tua vida, já que você está a ouvir e meditar nesta palavra. Preste atenção, muita atenção, nos textos bíblicos que eu vou ler agora, porque são textos bíblicos que ratificam a cruz jesuânica cristã. João capítulo 3, versículos 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, para que você fosse salvo por meio dele, para que eu fosse salvo por meio dele. Quem? Jesus Cristo. A salvação da humanidade não está limitada a tempo e lugar, pois a obra salvífica de Cristo, ela é universal. Porém, consumada na prática para os que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entrega a tua vida a Jesus. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 17 diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você,
Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Seja feliz, reconhecendo a Jesus como Filho de Deus, do Deus vivo, segundo a revelação de Deus Pai realizada em teu coração. Entrega então a tua vida a Jesus. Finalizando então esta revelação divina, especialmente para você. Segundo a revelação de Deus Pai, realizada em teu coração, eu quero dizer que através deste culto racional, palavra do Senhor, sim, quero a ti dizer, tem coisas que só Jesus faz. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 43 diz: então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Deste texto lido aqui por último, vou fazer apenas um resumo para que você compreenda estas mensagens da cruz jessônica cristã. Primeiro, Jesus anunciou a vinda do reino de Deus à humanidade através da palavra e continua a revelar a toda a humanidade este reino de Deus. Jesus, com toda a autoridade e poder, curou os enfermos e libertou a todos que estavam oprimidos pelo diabo. Jesus hoje continua com toda a autoridade e com todo o poder, curar os enfermos e libertar os que estão oprimidos, cativos pelo diabo. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas o terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Jesus, ele é o verdadeiro juiz dos vivos e dos mortos. E aqui nós não estamos falando só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Os que estão vivos espiritualmente, os que estão mortos espiritualmente, estes serão julgados pelo Senhor. Só Jesus, preste atenção, só Jesus é quem perdoa os nossos pecados e nos concede a vida eterna. Portanto,
Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje compreendemos o poder da cruz jesuânica cristã. Entendemos que precisamos do perdão de nossos pecados, que estamos numa condição de morbidade espiritual. E para a cura desta morbidade, necessitamos de arrependimento de nossos pecados e reconhecer Jesus como nosso Salvador e Senhor. 2 malfeitores foram crucificados juntos a Jesus. Um que no sofrimento desenvolveu mais incredulidade. Desenvolveu em seu coração a rejeição a Cristo. Não queremos, ó Senhor, estar nesta representatividade de comportamento moral e espiritual. O outro malfeitor, este sim, ó Deus, se reconheceu como pecador, se arrependeu dos seus pecados e obteve ali mesmo do Senhor Jesus a dádiva da vida eterna, de viver com o Senhor eternamente nos céus. O meu voto, o meu desejo, Senhor, nesta oração, é que esta pessoa que nos acompanha venha agora também a se decidir por se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Que haja arrependimento, que haja vida longa nos caminhos do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus, para que haja festa nos céus. É assim, ó Deus, meu Salvador, meu Senhor, que nós oramos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo culto racional. Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.